Módulo 1. Bom, pessoas, dando sequência aos nossos conteúdos, agora utilizando também as nossas mídias digitais, as nossas aulas virtuais, então eu vou dar continuidade aos nossos estudos relativos à formação de gametas. Nós vimos, inclusive, com a meiose, todas as características das etapas. Cada etapa relacionada à meiose está vinculada à formação dos gametas. Diante disso, quando nós estudamos a gametogênese, nós passamos a compreender, por exemplo, que as etapas da meiose elas vão ocorrer diferentemente dos homens, claro, diferentemente nos homens e nas mulheres, com algumas dessas etapas sendo coincidentes, mas com tempos distintos e nomes de células também diferentes, tá certo? Então, vem comigo, a gente vai dar continuidade a essa parte de gametogênese e, claro, fazendo sempre essa relação, essa vinculação com o nosso estudo meiótico. Legal? Bom, vocês estão vendo aí, inclusive, dando uma reduzida aqui na câmera adautoniana, vocês estão vendo, inclusive, que nós vamos começar a falar da espermatogênese. Então, a espermatogênese, ela é a parte, vamos dizer assim, da gametogênese que estuda a formação dos espermatozoides. Então, é importante que a gente observe que aqui nós temos o nosso testículo, um corte sagital do nosso testículo, onde nós observamos a presença de vários túbulos. Esses túbulos internos, eles são chamados de túbulos seminíferos. Veja que nos túbulos seminíferos irão justamente ocorrer as etapas da meiose em distintos momentos, é importante isso, em diferentes momentos vão ocorrer as etapas da meiose, nesse caso, para a formação dos gametas masculinos, os espermatozoides. Perceba que nessa anatomia, os túbulos seminíferos, eles vão, vamos dizer assim, anatomicamente, eles vão dar confluência aos chamados canais eferentes. Então, essa porção aqui dos túbulos seminíferos irá justamente ser continuada com os canais eferentes, que vão formar esse grande novelo, um grande novelo que comporá justamente um órgão dentro do aparelho reprodutor masculino, que é o epidídimo. Órgão esse que serve como armazenador, como reservatório dos nossos espermatozoides. Certo? Quando há uma liberação desses espermatozoides através do processo de ejaculação, com todos os estímulos sexuais associados, então há uma liberação do líquido seminal através desse canal, o canal deferente. E a partir daí, a ejaculação ela começa a, vamos dizer assim, a ocorrer não a partir do canal deferente, a ejaculação ela vai ocorrer já no final da uretra peniana, mas é na ejaculação que a gente entende que todo esse líquido seminal que foi produzido, não é, junto com os gametas que foram diferenciados lá nos túbulos seminíferos, agora toda essa composição, que envolverá também uma série de glândulas, irá compondo o sêmen para que a ejaculação proceda, certo? No momento que você tem, portanto, a ejaculação, você tem o momento final de liberação do chamado sêmen, onde é importante que a gente entenda que quando nós falamos do sêmen, nós temos aqui uma relação entre os espermatozoides e também aqui uma composição associada aos diversos líquidos que foram chamados de líquidos lubrificantes, nutritivos, enfim, que são nutritivos que vão ser produzidos nas glândulas. As glândulas que no aparelho reprodutor masculino comporão, por exemplo, a glândula bulboretral, também conhecida como glândula de Cooper, a próstata e a vesícula seminal. Bom,
Quando nós estudamos, por exemplo, o corte do túbulo seminífero, então a gente vai observar a presença de algumas células importantes. Em relação a essas células, nós vamos perceber, por exemplo, que as células de Sertoli, elas irão compor justamente esse ambiente, um ambiente que é bastante diferenciado, uma vez de que essas células, elas compõem as diversas células que vão se diferenciar nos espermatozoides. Observe que, além das células de Sertoli, existem grupos de células intersticiais, que são chamadas de células intersticiais de Leydig, onde essas células intersticiais de Leydig irão justamente ter como principal, vamos dizer assim, função a garantia da produção de testosterona para manter as células de Sertoli, não é, com a diferenciação dos chamados componentes da gametogênese, da espermatogênese, que obviamente irá culminar com a diferenciação dos espermatozoides, certo? Diante disso, fazendo ampliação dessas células de Sertoli, a gente percebe aqui os principais componentes celulares que vão formar, não é, o processo de, vamos dizer assim, de espermatogênese. Então, reduzindo mais uma vez aqui a minha imagem, ficando um pouquinho menor, só para vocês terem uma noção de que nós temos inicialmente as primeiras células, que são células chamadas de espermatogônias, ainda com um material genético diploide. Essas células, elas vão se multiplicar, vão passar por uma etapa chamada de etapa da multiplicação e vão formar, obviamente, não é, inúmeras espermatogônias que, depois de um período chamado de crescimento, irão, por exemplo, formar os chamados espermatócitos 1. Ainda nesse momento, as nossas células são diploides. A partir daí, quando os espermatócitos 1 eles sofrem um processo de meiose, e nesse momento a gente vai, ter a maturação que é um processo que envolve também a presença de hormônios, então no processo de puberdade. Aí agora na meiose nós vamos começar a falar das células chamadas de espermatócitos 2. Nesse momento, essas células elas já são haploides, ou seja, ela já tem metade do número cromossômico. Então aqui a gente pode dizer que houve a chamada meiose 1, certo? A meiose 1. Legal? Após a formação dos espermatócitos 2, aí vem a meiose 2, compondo as chamadas espermátides. Todas essas células são células haploides. Lembre que a meiose 2, aqui relembrando, a meiose 2 ela é semelhante à mitose. Então, diante disso, nós temos, por exemplo, um processo aqui semelhante entre a meiose 2 e a mitose, e, portanto, as etapas elas são as mesmas. E aí, por fim, vem a espermiogênese, que é um momento onde a gente tem a diferenciação das espermátides nos espermatozoides. Então, veja que essa célula ela vai passar por um processo de diferenciação e vai dar origem à chamada célula espermatozoide, ok? Bom, fazendo uma análise das etapas, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais organizada, aí você vai perceber o seguinte, que as espermatogônias elas vão se multiplicar ainda, inclusive num período ainda gestacional, onde a gente tem um período de intensa proliferação dessas células nos testículos, nos túbulos seminíferos, até que essas espermatogônias elas vão crescer. E na fase de crescimento, essas células já vão ser chamadas espermatócitos primários. Com o crescimento, depois da puberdade, na fase da maturação, essas células elas formam os espermatócitos secundários e, por fim, as espermátides. Com as espermátides, aí vem a etapa da diferenciação, formando os espermatozoides. Então, fase da multiplicação, mais ou menos até em torno dos 6 anos de idade. Fase do crescimento, mais ou menos nesse período. Fase da maturação, que é quando, nesse momento, nós temos o que a gente chama de puberdade, certo? Então, aqui é óbvio que é nesse momento que a gente apresenta a presença dos hormônios sexuais masculinizantes, é nesse momento que a testosterona ela passa a atuar. E, a partir daí, vem a chamada espermiogênese, que é quando você tem a diferenciação dos espermatozoides. Só lembrando, tá? Fazendo novamente essa
essa análise. Deixa eu até apagar aqui, que eu coloquei para não ficar por cima, tá certo? Apagando aqui. Então, só para lembrar, na fase da maturação, você tem, portanto, a etapa de puberdade. É nessa etapa que o adolescente, por exemplo, ele tem algumas alterações de glândulas mamárias, né? É nessa etapa onde a gente começa a ter alguns sinais evidentes, né? Onde a gente começa a falar um pouco mais grosso. É nessa etapa onde, por exemplo, o adolescente começa a ter sonhos erotizados, onde nesse momento esses sonhos erotizados eles podem inclusive gerar uma ejaculação noturna que a gente chama de polução. É a polução noturna que é bem característico desse momento. Legal? Então, pessoas, no momento que você tem, portanto, esse processo acontecendo, a partir de agora, a célula do espermatozoide, que é o nosso gameta, o nosso querido gametinha, o gameta masculino, tão importante, né, na fecundação, é a partir de agora que essa célula começa a apresentar, de fato, não é, essa propriedade, né, de fecundar o gameta feminino, porque ela agora é uma célula que tem, não é, na sua característica morfológica, tem o seu núcleo já haploide. Então a gente percebe aqui a diferenciação de uma espermátide, tá certo? Aqui eu tenho uma espermátide com o seu complexo de Golgi, o seu núcleo. Legal? As mitocôndrias que começam agora a se projetar principalmente para o interior da cauda. Aí aqui lembrando da formação do flagelo que ocorre lá nos centríolos. O flagelo que é uma espécie de estrutura citoplasmática que vai formar, não é, uma longa cauda de movimento. Observe que nesse momento há, portanto, uma grande perda de material citoplasmático, tá? E, obviamente, uma diferenciação desse citoplasma numa espécie de cauda, onde há uma peça intermediária formada por mitocôndrias, e a cabeça, que seria justamente o local principal da célula, que é o local onde a gente tem um núcleo, que é o pronúcleo masculino, haploide, é importante dizer, e aqui o acrossoma, que é uma vesícula oriunda do complexo de Golgi, que tem uma grande responsabilidade na fecundação. Ok, pessoas? Bom, quando nós estudamos o óvulo, a formação do gameta feminino, aqui a gente já tem, não é, mais ou menos as mesmas células, diferentemente, claro, do processo de espermatogênese, a gente vai falar de ovulogênese. Então, os nomes são distintos. Se é uma espermatogônia, agora vem uma ovogônia. Se é um espermatócito primário, agora vem um ovócito primário, e assim sucessivamente. A fase de multiplicação, que é uma fase comum, no caso das meninas, vocês meninas prestem atenção, no caso das meninas nós vamos perceber que essa etapa é uma etapa que vai durar mais ou menos até a 10ª semana de gestação nos seus ovários, ainda num processo ainda de desenvolvimento embrionário, né, já de diferenciação celular. Até a 10ª semana de gestação as ovogônias estão sendo produzidas. E a partir daí elas crescem e vão, vamos dizer, vão ocupar aí até mais ou menos o 16º período, 16ª semana de gestação, envolve aí mais ou menos de 4 a 5 meses, onde ocorre o início da etapa de maturação. O início da etapa de maturação, portanto, ele vai acontecer até a 28ª semana. Isso envolve mais ou menos, né, 7 meses de gestação. Nesse momento há uma pausa, certo? Então, nesse momento há uma pausa. A gente geralmente diz que a etapa de maturação ela vai durar até a prófase 1, o início da meiose. Ela gera alguns momentos de etapas iniciais, como leptóteno, zigóteno, mais ou menos até a etapa de paquíteno, onde haverá uma pausa, ocorre o nascimento e somente com a puberdade é que vai haver o reinício. Mas é importante a gente entender que esse processo ele vai acontecer já com um estoque de gametas previamente já pré-produzidos no ovário. E mais ou menos ao longo de 38 anos, 40 anos, a gente tem todo um período fértil que vai
a cada ciclo, liberar um determinado gameta por vez, já que há uma pré-produção já ovariana desde o período gestacional. Então, por volta dos 45, 50 anos, a gente vai entrar em um estágio que a gente chama de menopausa, e nessa menopausa não há mais regulação hormonal para fazer com que esses gametas eles sejam, portanto, maturados ao ponto de serem ovulados, certo? Bom, quando nós estudamos esse processo no ovário, deixa eu apagar aqui, quando nós estudamos esse processo no ovário, nós vamos perceber o seguinte, consigo apagar agora. Quando nós estudamos esse processo aqui no ovário, nós vamos entender o seguinte, lá no seu ovário, nós vamos ver que os folículos eles vão se desenvolvendo. A partir de um folículo primário, a gente vai formando já, falando já de uma continuidade da meiose, porque agora a gente tem um período já de maturação, ou seja, a gente já tem uma etapa da meiose que foi iniciada e agora a gente dá continuidade, tá certo? Essa etapa de meiose 1 que já foi iniciada, ela já aconteceu desde o processo gestacional. Os folículos primários, hormonalmente, a partir de estrógenos e progesterona, são os hormônios sexuais femininos, junto com o FSH e o LH, são os hormônios hipofisários, que nós vamos estudar na parte de sistema endócrino. Esses folículos primários eles vão se desenvolvendo, vão formar o ovócito primário, e esse ovócito primário ele vai agora ser maturado até chegarmos ao chamado ovócito, vamos dizer assim, secundário, que é o nosso gameta. Lembre que no momento que você tem já a formação do ovócito primário, aqui a gente já finalizou a chamada meiose 1, certo? Esse ovócito primário agora ele é continuado, tá? Há uma proliferação de inúmeras células aqui, que são as chamadas células parafoliculares, tá? Ele aqui, ó, o ovócito, certo? O ovócito, a meiose está continuando, até que a liberação do ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele é liberado mais ou menos, eu vou chamar do ovócito 2, ele é liberado mais ou menos por volta da etapa, no início da meiose 2 e vai perdurar até a etapa de metáfase 2. Observe que a meiose, portanto, feminina, ela não é finalizada com a liberação do ovócito. Se ligue nisso. O nosso ovócito secundário é o tão conhecido óvulo. Veja que ele é liberado com um monte de células que são as chamadas células parafoliculares. Essas células parafoliculares, elas são células que vão circundar o folículo maduro, que também é conhecido como folículo de Graafi. Então aqui você teria, por exemplo, o ovócito secundário, tá certo? Esse ovócito secundário que é basicamente o nosso gameta, e aqui a gente tem as chamadas células parafoliculares. E essas células parafoliculares, elas vão compor um ambiente que, obviamente, a partir do momento em que há o pico do hormônio LH, há, portanto, a fase luteinizante que se inicia com o corpo amarelo, que vai justamente produzir progesterona para manter aí o ciclo até uma provável fecundação. Então, fazendo uma análise das fases, na ovulogênese também você tem a etapa da formação do que chamamos de período de multiplicação com as ovogônias. Vem aí um período de crescimento, Esse período de crescimento ele é inclusive bem maior do caso dos ovócitos do que no caso dos espermatócitos, ele é bem maior, tá certo? Então é um período que dura um certo tempo. No ovócito primário, iniciamos ainda na fase gestacional a meiose 1. Só que a meiose 1 ela é iniciada aqui nesse momento e observe que há a formação de uma célula e de uma célula menor, porque essa célula menor, chamada de corpúsculo polar, ela tende a ser degenerada. Com a continuidade da meiose, havendo um processo de fecundação, o ovócito secundário ele é agora completamente formado e nesse momento ocorre a finalização da meiose 2 com a formação de novos glóbulos polares
e essa estrutura aqui que a gente vai, a partir de agora, chamar de ovótide ou simplesmente de óvulo, certo? Esse momento aqui já é um momento onde antecede-se a fecundação, certo? Esse momento, portanto, é um momento que algumas mulheres têm em uma vida, um momento desses apenas, que é quando ela vai apresentar apenas um filho, que é quando haverá apenas uma fecundação dessa ovótide, que seria o óvulo propriamente dito. E quando algumas mulheres têm mais do que um ovótide, tendo gêmeos ao mesmo tempo, e que são fecundados, ou ao longo de uma vida tendo 3, 4, 5 filhos, que é muito difícil, muito raro, ou até aquelas que não vão finalizar em momento nenhum a meiose. A fase de multiplicação é uma fase que dura mais ou menos da 10ª semana até provavelmente a 24º mês, a 25º mês, né? Aí vem a fase do crescimento até o 7º mês, início da meiose, que vai dar continuidade apenas por volta dos 12 anos, na puberdade, e é quando a partir daí vem o ciclo ovulatório, e com o ciclo ovulatório, né, as meninas elas vão mês a mês liberar um gameta. Lembre que o gameta liberado é esse aqui, é o chamado ovócito de segunda ordem, ou ovócito secundário. Ele é liberado e ainda na metáfase 2 ele é morto, ele é degenerado. Havendo a fecundação, é que nós temos a continuidade da meiose, a presença do espermatozoide aqui dentro, ó. Olha ele aqui, o nosso querido amigo espermatozoide, vou colocar ele aqui, certo? E esse espermatozoide, ele já induz a continuidade da meiose, finalizando com essa célula, que seria a ovótide, o óvulo, não é? Como a gente pode também conhecer, a forma mais fácil de se conhecer, já com alguns núcleos de glóbulos polares que vão se degenerar. Diferentemente da espermatogênese, por exemplo, na ovulogênese você tem a formação de uma célula propriamente gamética, que será o óvulo quando ocorrer a fecundação. Já na espermatogênese não, a gente tem a formação de 4 gametas. Legal? As regiões do óvulo, só para vocês terem uma noção daquilo que eu acabei de comentar. Veja como o óvulo, entre aspas, né, antes da presença do gameta masculino, ele está cheio de um cordão de células, todo esse cordão de células aqui, que a gente chama de células parafoliculares, que vão compor o que a gente chama de corona radiata. Adalto, o que são essas células parafoliculares? São obviamente, um grupo de células foliculares ovarianas que não se diferenciaram, não se desenvolveram, ou seja, essas células elas não vão, por exemplo, não vão desenvolver gametas, elas não vão maturar, elas não vão crescer, são células que permaneceram no ovário e que passam a manter um suporte nutricional, não é secretivo, uma série de outros biocomponentes que vão compor todo esse ambiente de folículo, certo? O folículo, efetivamente, esse folículo, né, ele se encontra aqui aumentado, onde a gente tem a célula, propriamente dita, em meiose. A zona pelúcida é essa área daqui, onde a gente tem uma área envolta, né, ao redor do gameta, que protege a célula, tá certo? E, portanto, para que haja uma fecundação, eu preciso quebrar todas essas barreiras. Beleza? Bom, só para a gente ter uma noção, deixa eu sair daqui mais uma vez, diminuindo a nossa câmera, indo lá para o outro lado. Eita, quase que eu saio da tela, lá pelo outro lado, para vocês terem uma noção que as etapas elas têm semelhanças, não é, na nomenclatura, mas têm diferenças com relação ao tempo. A multiplicação nos homens ela é um período bem mais longo do que nas mulheres, que a gente dura apenas, por exemplo, 2, 2,5, 3 meses. Já o crescimento nos homens também acontece no tempo mais longo, no entanto, nas mulheres não é uma fase onde ocorre um crescimento bem maior. A célula gamética feminina ela é muito maior com relação ao gameta feminino, masculino, mas também por volta das 20 semanas, né, 16 semanas, 4 meses, a gente tem a finalização aí desse período.
A fase de maturação, ela inicia no homem aos 12 anos e na mulher ela vai iniciar ainda na fase de gestação. Isso aqui é uma diferença bem importante. Ela diferencia-se, obviamente, a maturação ela se completa diferenciando a célula gamética depois da puberdade, onde é o reinício. A gente diz, portanto, que a pausa ela acontece na fase de prófase 1, certo? Só lembrando a meiose, prófase 1, certo? Mais especificamente no paquíteno. Ok? Beleza? Duração na espermatogênese, a gente tem um período que vai variar de 1 mês, 2, para a gente ter, vamos dizer assim, uma quantidade grande de gametas, né? Então, a cada momento que você ejacula, você vai proliferar. É claro, a quantidade é muito maior, enquanto num líquido ejaculatório nós temos cerca de 180, 200 milhões de gametas. Por ciclo, uma ovulação tem apenas um gameta, certo? Então, período de maturação, de fertilização, vamos dizer assim, envolve aí, vai lá, 40 anos, dependendo da mulher, né? A gente põe uma data inicial de 12 anos, seria a data de puberdade, quando há a primeira menstruação, que é o que sinaliza já a finalização de um ciclo, até os 45 anos. Aí a produtividade por meiose, para cada meiose na espermatogênese é de 4 células, na ovogênese é de uma célula só. Certo? Como eu acabei de dizer, por ejaculação, até quase 200 milhões, né? E aqui um óvulo por ciclo, certo? É importante que a gente entenda, né, nessas diferenças, é importante que a gente entenda que, portanto, as etapas, né, elas vão, claro, elas vão apresentar essas especificidades, né, e, portanto, qualquer pergunta relacionada a essas diferenças é importante ficar atento. Vamos lá? Fazendo a questão na sequência aí do nosso material, então, a questão da Coveste, né, a figura a seguir representa um modelo esquemático de espermatogênese, onde você tem aqui, por exemplo, a fase da multiplicação, a fase das espermatogônias, que acontece por mitose, depois já a fase de crescimento, gerando a chamada célula espermatócito 1, que é uma célula importante, porque é essa célula que cresce, não é? E a partir daí é ela que vai apresentar, né, o que a gente chama de características já de uma célula que vai ser maturada, né? A etapa de meiose inicia-se já, no caso dos homens, já na puberdade, formando os espermatócitos dos dois, as espermátides com a espermiogênese. Então vai lá. Em 1 e 2 temos o processo mitótico. Cuidado, 2 já é um processo meiótico, então falso. Em 1 temos um processo mitótico, ok? Opa, não, olha aqui, 1 está aqui, né? 1 já é o início da meiose, é a meiose 1, então falso. Em 1 e 2 temos um processo mitótico, falso. Em 1 temos a primeira divisão meiótica, exatamente, está aqui, ó, em 1, meiose 1. E em 2 a segunda divisão, formando as espermátides, ok, tranquilo, beleza. Em 1 temos o fim de um processo meiótico, não, o fim não, né? Temos o início, portanto, alternativa certa, letra D, ok? Alternativa certa, letra D. Coloquei aqui, né, a questãozinha da Coveste, tá certo? Só para vocês terem uma noção aí do início da questão, tá? Então, beleza? Tudo tranquilo? Questão 2, aí agora eu vou lá para baixo, deixa eu ampliar um pouquinho aqui a minha carinha. Questão 2, aí a gente tem o seguinte: analise as informações abaixo sobre a gametogênese masculina. As espermatogônias se multiplicam através de mitoses. É justamente a fase onde a gente tem o crescimento, ou melhor, a multiplicação, sim, é através das mitoses, verdadeiro. Cada espermatócito primário origina 4 espermátides. Lembra, um espermatócito primário sofre a meiose, formando 2 células, que depois forma 4 células, né, a partir do momento que você finaliza a meiose. Então, a cada espermatócito primário que a gente tem,
né, cada espermatócito primário, a tendência é que você gere, diferentemente da ovulogênese, né, a tendência é que você gere quatro espermátidos com 4 gametas, certo? Tudo beleza. As espermátides sofrem processos de diferenciação na espermiogênese, transformando-se em espermatozoides, tudo tranquilo. O flagelo do espermatozoide é formado a partir do complexo de Golgi. Não! Lembre aqui de um detalhe que está vinculado ao estudo do citoplasma. Então, aqui a gente tem os centriolos, certo? Como organelas. Portanto, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Resposta letra E. Certo, pessoas? Tudo tranquilo? Tudo beleza? De boa? Tudo certinho? Vamos lá. Vamos para 3. Vamos colocar o nosso videozinho aqui, bonitinho. Vamos lá. As afirmações abaixo são relativas à reprodução humana. Durante o período da menstruação, o gameta, o óvulo não fecundado, é liberado juntamente com a parede do endométrio. Ora, não esquece, durante o período da menstruação, já no final, vamos dizer assim, culminando com o início de um ciclo e indicando o final do outro. Então é importante, olhe para mim, preste atenção, é importante que a gente entenda o seguinte: a menstruação ela é o início de um novo ciclo, indicando a finalização do outro. Quando ocorre a menstruação, na boa, o óvulo, o gameta, que é o ovócito 2, ele já foi liberado há muito tempo, certo? Então, não é liberado na menstruação o gameta, certo? A gente tem um período de ovulação que vai no ciclo estar se encontrar mais ou menos durante a metáfase, durante a metade do ciclo. Então, num período de 28 dias, na metade desse ciclo, nós temos a ovulação. Então, não, a menstruação é apenas uma descamação do endométrio, que a gente vai ver em um outro momento quando falarmos de fisiologia. Os espermatozoides, então, está falso. Os espermatozoides são armazenados no epidídimo, estrutura localizada na bolsa escrotal. Lembra? A bolsa escrotal, o escroto, ele reveste os testículos, onde sobre os testículos nós encontramos os armazenadores, vamos dizer assim, de espermatozoides, né, que são os epidídimos. Né? Para cada testículo você tem um. Coito interrompido e tabelinha são exemplos de métodos contraceptivos eficientes. Não. Coito interrompido, não. Quando você pensa que ainda não foi, quando você pensa que está chegando, é porque já foi. Infelizmente, o coito interrompido é o pior método que existe de contracepção. A tabelinha, ela é até eficiente, no entanto, ela não é um procedimento indicado, principalmente se as meninas, as mulheres têm ciclos menstruais irregulares. Então, falso. Testículos e ovários são as gônadas, que são os órgãos chamados de glândulas, tanto sexuais como também glândulas que vão produzir hormônios sexuais, no caso o testículo masculino e ovário feminino, respectivamente. Tudo bem, tudo certo, 2 e 4 estão corretos, certo? São as afirmações corretas aí, legal? Tudo beleza, pessoas? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Beleza, então é isso, cara. Vê só. Lembrando que o nosso encontro aqui, ele é um encontro apenas com alguns conteúdos específicos, um encontro rápido, um encontro pequeno. A tendência é justamente fecharmos, não é, os nossos encontros presenciais teóricos com essas aulas virtuais, apenas para a gente ter alguns aprofundamentos, né, sobre alguns temas e ao mesmo tempo a gente vai complementando aí a nossa carga teórica, legal? Valeu, pessoas, beijo grande, se ligue lá no canal, se ligue no seu curso de Biologia com o professor Adalto Neto. Um beijo grande, até a próxima, tchau, valeu!